Mais uma semana intensa, né? Hoje já começou com a apresentação no Gonzalo Plata, lá no Ninho do Urubu. Eu estive lá também para ouvir. A gente estava esperando para ver se os dirigentes iam falar, acabaram não falando nada. E aí a gente vai debatendo um pouquinho sobre esse assunto, porque, Rodrigo, a pior notícia que o Flamengo poderia ter, eu acho que aconteceu. Já não estava muito fácil, né? Com as lesões e um monte de coisa acontecendo. Mas o Pedro realmente foi um baque gigantesco para o Flamengo estar fora da temporada. Sua opinião, o Flamengo tem que ir atrás de alguém ou com o que tem hoje, que nem o Marcos Braz falou, né? Que tem o Bruno Henrique, o Gabigol e o Carlinhos. Com o que tem hoje já é suficiente. Bem-vindo. Tá fechado o microfone. Agora vai. Boa tarde, Luísa. Boa tarde para o Braz. Boa tarde para todo mundo que estiver ouvindo e vendo. Bom, se pudesse escolher um jogador para ser o pior desfalque para o Flamengo, era o Pedro, né? É o jogador que não tem substituto no elenco e é o jogador que, se você olhar no histórico da temporada, são pouquíssimas, ou se é que teve atuações do Flamengo boas em que ele não estava em campo, né? Lembro ali de um jogo contra o Atlético Mineiro, que ele só entrou no final, mas é muito pouco, assim. A gente é um jogador essencial para o tipo de jogo que o Tite preparou, né? Essa bola mais longa, que ele usa o pivô, tem a presença de área para os pontas, enfim, todo o jogo do Flamengo era baseado no tipo de jogador que ele é. Aí você pergunta, precisa ter substituto? Depende de quem. Não adianta sair aí e pegar qualquer um, né? A gente já viu, inclusive, o caso do Carlinhos, que é um jogador que está tendo até sua utilidade, porque não tem outro, né? Mas é um jogador que tem limitações. Para trazer um jogador que seja desse nível não faz muito sentido. Já tem ele, já tem a alternativa ali do Gabigol e eu acho que principalmente a do Bruno Henrique jogando nessa posição ali de centroavante. Então, só se fosse uma coisa não do mesmo nível, isso foi o que a gente ouviu dos dirigentes do Flamengo, né? Que seria muito difícil ter uma substituição do mesmo nível, mas assim, que de alguma forma tivesse uma substituição para o Pedro. Como é muito difícil no mercado europeu já fechado, só podendo contratar jogador que está sem contrato. Aí você vai o quê? Garimpar na Série B, porque na Série A também já quase todo mundo cumpriu 7 jogos. Então é uma situação muito complicada também de ir atrás. Eu acho que a alternativa que me parece mais factível hoje em dia é o Tite fazer algumas adaptações para tentar jogar ou com o Bruno Henrique ou com o Gabriel ali pelo meio. No caso, o Gabriel vai ter que mudar o estilo de jogo, né? Porque ele não é esse jogador do estilo do Pedro. A gente até lembrava, se você olhar no passado, o Gabriel está há 2 anos em má fase, mas se você olhar no passado, o São Paulo preferia o Gabriel do que o Pedro, né? Justamente porque o estilo do São Paulo, ele pressupunha um centroavante que era móvel, ele não gostava, ele reclamava do Pedro porque o Pedro não fazia marcação-pressão, o que até eu acho que o Pedro aprendeu a fazer depois desse episódio, mas ele preferia o Gabriel. Então é uma questão de estilo, o Tite teria que adaptar o time para o Gabriel, ou então usar o Bruno Henrique, que até agora, nas vezes que jogou nessa posição, não foi bem. Mas também não dá para cobrar do Bruno Henrique chega lá, aprende a jogar de centroavante assim de uma hora para outra e vamos lá, resolve todos os nossos problemas. Essas são as duas alternativas. O Carlinhos me parece que é uma alternativa que você tem uma queda técnica muito grande ali no meio. Já viu que ele tem algumas limitações nesse sentido. Mas eu acho que se não for para trazer um jogador que seja pelo menos no nível do Gabriel e do Bruno Henrique, mas que tenha mais a característica do Pedro, aí não faz muito sentido, né? O Flamengo já contratou muito essa temporada e aí seria mais um gasto. Obviamente, o jogador chegaria livre, mas tem salário, tem luva, enfim, muitas coisas. Braz, você esteve no Ninho do Urubu ali no final da semana passada, né? 2 dias. O Pedro vai operar entre sexta e sábado, foi a informação que a gente ouviu hoje lá no Ninho. Como é que você sentiu, assim, o Flamengo depois dessa lesão? Tanto o clima, né? Acredito que tenha sido de, sei lá, até indignação, assim, com o que está acontecendo, porque não era o jogador que o Flamengo esperava perder agora. E também no prazo limite que o Flamengo tem para contratar. Como é que ficou essa situação da busca do Flamengo por um reforço ou não, né? Como é que você viu tudo isso? Bem-vindo. Bom, boa tarde, Luísa. Boa tarde, Rodrigo, pessoal que está acompanhando. Realmente, assim, foi um baque lá no Flamengo e quando a gente estava lá, né, a apresentação do Alexandre foi na quinta e do Alcaraz na sexta. Na sexta-feira, inclusive ali no horário ali da apresentação do Alcaraz,
Tanuri estava indo para a casa do Pedro para examiná-lo pessoalmente, e aí para ver mais ou menos quando que seria a cirurgia, e agora já tem uma possível confirmação aí de quando vai ser. Mas e durante a coletiva, na verdade, o Marcos Braz e o Spindle eles falaram na quinta, na sexta acabaram não falando. Na quinta-feira eles já frisavam essa questão que o Rodrigo falou de que o Flamengo não vai contratar só por contratar, que se chegar alguém vai ter que ser alguém que de fato vai chegar para agregar, porque se não for dessa forma, eles se dizem que confiam bastante nas opções que o elenco já apresenta, e aí eles deixaram já nominalmente Gabigol, o Bruno Henrique e o Carlinhos. E, bom, e aí eu lembro que também o Spindle tem essa questão aí que a janela fechou, né? Foi assim, um azar do Flamengo logo depois da janela fechar, e aí aconteceu a lesão do Pedro. E aí fica muito limitado, né, a busca por um novo centroavante. Mas eu lembro do Spindle falando que existem alguns mercados periféricos que você ainda consegue encontrar. Ele citou a Turquia, não me engano, eu acho que, se não me engano, citou mais uns dois países que eu não estou me recordando agora, mas eu lembro que ele falou que um dos países é a Turquia, que você ainda consegue garimpar ali, mas mesmo assim, assim, vamos combinar que o futebol turco não apresenta lá, você pode até encontrar alguns jogadores interessantes, mas assim, fica muito limitada a busca. E aí eu estava ouvindo o Rodrigo falar, mas assim, vale lembrar também que, por exemplo, o Gabigol ele se adaptou um pouco. Quando o Pedro chega no Flamengo, ele tem que se adaptar um pouco, né? Aí o Gabigol ele muda um pouco o estilo dele de jogo, ele acaba jogando um pouco mais para a ponta. Se lembrar ali de 2019, ele jogava até um pouquinho mais centralizado, muito embora sejam características totalmente diferentes de um para o outro, né? Eu lembro que Jogava ele em dupla, até né, Brad? sim, Com o Pedro ele jogava em dupla e jogava em dupla com o Bruno Henrique. O melhor rendimento do Gabigol é como dupla, né? Agora exatamente. o Tite vai querer botar o time para jogar em dupla, sendo que ele jogou a temporada inteira com 3 atacantes para adaptar o time ao Gabriel. E é isso que é melhor para o Flamengo? É uma discussão. Pois é, né? Assim, a gente já viu que o Tite ele não abre mão desse esquema com três atacantes, com os pontas, né? Então, assim, não é o jogo que o Gabigol se acostumou. Eu acho que no primeiro momento, aí é uma opinião, não é uma informação, ele vai tentar ali com o Bruno Henrique, talvez. Não sei se o Gabigol. Eu acho que ele pode tentar ali com o Bruno Henrique, que o Bruno Henrique já fez algumas vezes essa função. E vale lembrar que o Gabigol está voltando de lesão, né? Acho que a Luísa daqui a pouco vai trazer um pouco mais de informação sobre isso, mas não sei se, por exemplo, para o jogo contra o Bahia, o Gabigol já vai estar 100% ali na ponta dos cascos. Eu acho que ele até vai para o jogo, né? Mas tem que ver como é que ele vai estar a situação, se ele vai aguentar 90 minutos. Acho que isso também vai influenciar. Acho que o Bruno Henrique agora, pelo menos para o jogo contra o Bahia, ele chega um pouco mais inteiro, né? Mas vamos ver. E aí eu acho que a Luiz acho que vai até entrar um pouco nessa questão, que tem o limite, né, da data ali que o Flamengo já colocou. Então, se for para vir alguém, acho que vai ter que ser agora, né? Senão, vai ser com o que tem. Tá ficando apertado, né? Final de temporada chegando. A produção me avisa aqui que a janela da Turquia fecha dia 13 de setembro. Então, também não tem muita brecha, né? O pessoal tá comentando aqui, o Dudu Campos falou: o Tite é só fazer o simples, Gabriel titular. Tem um povo que está concordando também, tá achando. Não, enfim, não tem muita solução nesse caso. O Dudu falou: Gabriel, ex-jogador. É outro Dudu já. Um Dudu defende Gabigol, o outro não defende mais. O Gustavo falou: Luísa, se o Gabigol realmente sair, eu procuraria para o ano que vem Arthur Cabral, mas isso é para 2025. Realmente, para agora, não tem muito para onde correr. É, O Solano perguntou o que aconteceu com o Pedro. Não acompanhei muito esse episódio. O Pedro rompeu o ligamento do joelho no treino da seleção brasileira e aí tá fora da temporada, vai passar por cirurgia agora nos próximos dias, ainda essa semana, e só volta ano que vem, ainda podendo perder o Mundial. Enfim, é uma lesão grave, né? O Vinha também teve uma lesão nesse estilo do Vinha, foi mais de uma lesão, inclusive, no joelho. Enfim, agora aguardar para o Flamengo. Falando sobre os prazos, né, que o Flamengo tem, são algumas opções. O jogador tem que estar livre no mercado até o fechamento da janela, então até o dia 2. Para jogar a Copa do Brasil tem que ser regularizado até hoje. Então, se não for regularizado até hoje,
tá fora, né, de uma semifinal, enfim, e de uma possível final. A Copa do Brasil tem um limite já, e aí o Flamengo tá meio que fora desse limite. Para jogar Libertadores, nas quartas, tem que entrar uma daquelas. O Flamengo só pode fazer 3 trocas para as quartas de final, que seriam, no momento, o Alexandre, o Gonzalo Plata e o Alcaraz. O Michel tá machucado, então ele não entra ainda nessa troca. O Flamengo meio que se deu bem, muito entre aspas, né? Por conta do Michael tá fora, então não teve que tirar um dos reforços dessa lista. Mas o Flamengo pode fazer, os clubes, né, podem fazer mudanças na lista até o dia 18 de outubro para a semifinal, enfim, final para jogar Libertadores ainda, caso o Flamengo avance. Para o Campeonato Brasileiro até o dia 20 de setembro. Então, assim, tá chegando já a reta final, o Flamengo não tem muitas opções no mercado. O nome do Martial até chegou a ser comentado, mas, Rodrigo, eu, sinceramente, não tenho informação concreta se isso vai acontecer ou não. Mas é um jogador que não chega agora. Eu acho que o Flamengo também faz essa análise, pelo que eu ouvi. Não sei se isso vai avançar ou não, mas faz essa análise. É um jogador que não jogou ainda esse ano. Então, será que ele chega agora para esse substituto muito imediato que o clube precisa? Pois é, ainda tem que ver. Você está falando dos prazos de inscrição, mas até o Isso, cara de chegar inscrição. aqui para se adaptar a jogar no Flamengo, já não vai ser nas quartas de final de Libertadores. Esquece que vai chegar um centroavante aqui, já vai começar a jogar na semana seguinte, né? Então seria para semifinal de Libertadores e final do Brasileiro. Cada vez parece menos factível a ideia de que vai chegar alguém para. Pode acontecer, está em aberto ainda, tem essa ainda intenção do Flamengo, pelo menos está mapeando, mas parece pouco factível, parece mais provável que vai se viver com. Agora o Dudu Campos falou assim: é simples botar é só botar o Gabriel de titular. O problema é essa questão da característica dele, que é muito diferente. Ele não conseguiu jogar desse jeito, ele sempre jogou mal quando ele jogava no meio de 2 pontas. Então, você poderia fazer uma adaptação, por exemplo, jogando. Se o Gabriel fizesse a função do Arrascaeta e o Bruno Henrique fosse o centroavante, eles fizessem uma dupla ali, os pontas estivessem abertos, voltando para marcar também e compor o meio de campo. Essa seria uma possibilidade, mas aí o Arrascaeta vai voltar. E ainda para esse jogo contra o Bahia tem muita gente voltando, né? Então vai ter ali uma administração, não sei o que o Tite vai fazer, mas pode ser que ele escalhe um time que dure até um tempo e outro time durante outro tempo, porque eu não sei se todo mundo já vai conseguir jogar, se o Gabriel, a Arrascaeta, o Dela Cruz ainda não está nem treinando, né? Então, mas quem que vai conseguir aguentar jogar um tempo, ou quem que vai conseguir jogar 60 minutos, 70 minutos? Bom, pelo menos tem jogador, né? Voltaram alguns jogadores, já é alguma coisa aí para Já a estava escalação de difícil isso. quinta-feira. Pelo menos você tem um já para revezar ali antes, não tinha ninguém, né? No último jogo contra o Bahia era Deus nos acuda ali para ter um jogador para botar em campo. Inclusive, o Luiz. Pode falar. Não, e aí já projetando mais à frente do domingo tem o clássico contra o Vasco, e aí já a previsão é de que 2 reforços façam sua estreia. Inclusive, no caso do Alexandre, é até meio assim, curioso, porque de fato o Flamengo não tem quem colocar. O Alexandre ele não joga, se não me engano, desde o dia 25 de maio, foi a última partida dele. Então, assim, em tese, ele teria até que ter um pouquinho mais de tempo ali, só que. Teria o Léo Pereira para jogar de lateral esquerdo, né? Pode que ele ser. já jogou anteriormente, né? Pode ser, porque assim, o Vinha, né, como todos sabem, já se lesionou e o Ayrton Lucas está suspenso para esse jogo. Então, assim, o lateral esquerdo de ofício, o Flamengo tem só o Alexandre, entendeu? E aí o outro reforço que poderia estrear é o Plata, né? Muito provavelmente vai pelo menos estar relacionado, né? O Alcaraz, lembrando, tá suspenso, porque ele foi expulso logo no primeiro jogo dele. Então, Sim. não tem nem como colocar ele ali nessa relação, porque o Flamengo já tem Libertadores também na outra semana, enfim, tá tudo muito uma coisa em cima da outra, vai ser uma outra maratona para o Flamengo. Foram 13 jogos, né, entre aquela pausa ali que teve do jogo contra o Inter, que foi adiado, 13 jogos seguidos aí, meio de semana e final de semana. Agora mais 8, e aí se o Flamengo passar, depois tem mais uma pausa e depois mais 8 jogos. Lembrando que ainda tem o jogo contra o Inter, né? Que tem que acontecer. Esse Isso. jogo nem foi marcado ainda, porque o Flamengo também não tem muita data por enquanto. E lembrando que os reforços não vão poder jogar nesse jogo da Copa do Brasil contra o Bahia, né? Sim, estão todos Nenhum fora. deles, nem o Alcaraz, nenhum desses que chegou por agora vão poder jogar contra o Bahia. Se o Flamengo passar para as semifinais, eles podem ser inscritos. Não é isso, Luiz? É isso, é isso. Só o Michael poderia jogar, mas aí tá machucado também, então
Não tá muito simples. Qual